Amém, igreja? Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Pai. Que maravilha, que coisa boa. E nessa noite eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo maravilhoso para nós. Assim como eu vim, que vocês vieram também, eu creio que não foi em vão. Ele quer realmente falar conosco. E eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 15. Amém? Glória a Deus, que bom. Capítulo 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Será? Eita Jesus, tu és bom, hein? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Falando, Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se comoveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhes um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, igreja? Glória a Deus. Podem sentar. Faltamos aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós temos conhecimento
sobre herança. E nós sabemos que herança para filhos é após o falecimento dos pais. Mas aqui no versículo 12, o filho mais novo desse homem chega para ele e pede a parte da herança que lhe pertence. Eu imagino que aquele pai deve ter ficado abismado, surpreso, triste. Por quê? Não era época de receber herança. Herança. Meu filho, você está me pedindo a sua herança? Tipo assim, eu ainda estou aqui. O que é que você quer? Né? Mas não, irmão. De jeito nenhum. Aquele pai teve a bondade no coração, a sabedoria e entregou a sua parte. Mas antes que ele entregasse a sua parte, ele fez uma coisa. Ele repartiu entre os três. O filho mais novo, ele, o mais velho, e todos tiveram a sua parte. Então o filho teve esse tempo, o filho mais novo teve esse tempo de preparar a sua parte, porque fazendas, tem gado, tem plantações, essas coisas assim que nós sabemos. Eu acredito que ele preparou o momento de vender tudo para partir. E eu acredito que aquele jovem imaginou assim: pronto, eu estou com todos os meus bens em mãos, vou desfrutar da minha vida, porque estou cansado de trabalhar com meu pai. Essa não é a vida que eu quero para mim. Muitas das vezes, irmão, os jovens são usados pelos próprios amigos que se dizem amigos para ir para o mundo da perdição, ir para o mundo da destruição. E dias depois, esse jovem pegou o seu dinheiro e partiu. E foi para uma terra longínqua, foi para muito longe. Por que foi para longe? Porque muitos dos jovens não querem ficar perto dos pais, principalmente numa situação dessa. Eles querem ir para longe, querem nem saber mais dele. Porque para aquele filho, aquele pai estava morto. Ele não pediu herança, ele não tinha mais nenhum respeito para com o pai. O pai estava morto para ele. E ele disse: vou me mandar daqui. Tipo nós que quando diz assim, eu vou para São Paulo, vou trabalhar, né? Fazer minha vida por lá, não volto mais aqui. Existe disso, muito disso. Hoje em dia não, que hoje em dia tudo tem facilidade, irmãos. Hoje tem os nossos amigos caminhoneiros que dão carona muitas das vezes para as pessoas que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, vêm embora para suas terras, do Nordeste. Mas antes não. Então ele imaginou: vou gastar tudo. Foi embora daqui, nunca mais vai saber de mim. E pelo contrário, irmãos, o pai nunca esqueceu do seu filho. Ele nunca esqueceu o seu filho. Porque pai nunca esquece os seus filhos. Então aqui, para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Desperdiçou o dinheiro, irmão. Por quê? Porque não soube valorizar aquilo que herdou dos pais. Ele não soube valorizar. Ele não fez um investimento. Ele só queria se divertir. E não faltou amigos, não faltou mulheres, não faltou quem o convidasse para as festas, para seus divertimentos. Não faltou. Porque nesses momentos não falta amigo. Pode ter certeza. Se você tiver um bom emprego, se você tiver um transporte hoje, antes não havia tanto assim. Você não falta amigo. Você tem amigo para tudo. Mas vai chegar aqui o momento. E havendo ele, olha, já vai mudando as coisas aqui, né? Acho que vai ser rápido essa mensagem. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ah, fome. Será que ele ainda tinha dinheiro? Porque naquela época não havia cartão de crédito nem Pix, né? Porque se houvesse Pix, pai, eu gastei o dinheiro, manda aí um Pix para mim, faz um Pix para mim. Ah, meu cartão. E tinha isso, né? Mas não tinha isso não, irmãos. E fome é coisa triste. Pense que fome é uma coisa triste. E quando o camarada está longe da família, longe da sua parentela, que está numa boa, está tudo muito bem. Mas quando o camarada está distante da sua família, dos seus parentes,
e seus amigos se afastam e você sente a necessidade de um prato de comida, aí você para e pensa a besteira que fez. Por quê, irmãos? Porque enquanto você pode gastar os seus bens, enquanto ele pôde gastar aquilo que tinha, ele não se preocupou em procurar um emprego, né? Procurar emprego se eu estou rico. Eu acredito que esse pai era muito bem sucedido. Então ele não procurou um emprego, de jeito nenhum. Ele procurou gastar tudo quanto tinha. Aí ele, com muita fome, disse: agora o que eu vou fazer? Eu tenho que procurar pelo menos um canto onde eu possa me alimentar. E procurou um cidadão daquela cidade. E eu acredito que quando ele chegou, porque ele se vestia bem, ele era filho de fazendeiro, e com todo esse dinheiro ele comprou roupas boas. Aquele cidadão deve ter olhado para ele e ter dito: não é uma pessoa qualquer que está me pedindo um emprego, é uma pessoa que vem de uma origem diferente. E o homem analisou ele, olhou para ele e disse: o que eu posso lhe oferecer? Vá apacentar meus porcos. Tipo assim, vá para ali. Filho de fazendeiro não apacenta porcos. Filho de fazendeiro cuida de rebanho de ovelhas. Mas ele não. Ele estava sendo mandado para cuidar de porcos, irmãos. E cuidar de porcos não é cheiroso, não é fácil. Hoje em dia a gente sabe que é tudo limpinho, mas antigamente deve ser uma nojeira. E ele foi cuidar dos porcos. E ali, irmão, olhando aqueles porcos se alimentando e com fome, você já imaginou? Você com fome, olhando os porcos comendo bastante aquela alimentação que foi dada para eles, e para ele nada, ninguém oferecia nada para ele. Ele só sofria. Ele só sofria. Mas eu acredito que aquele homem deve ter dito assim: isso é um derrotado da vida, tá? Não tem mais o que fazer, vem procurar emprego. Vai cuidar de porco, seu abençoado, né? Vai cuidar de porco. Então, irmão, ele desejou comer a comida dos porcos. Meu pai, misericórdia. Vou tomar uma aguinha. E a gente tem conhecimento, irmão, de histórias de pessoas que com fome comeram várias coisas, né? Até de pessoas que foram perdidas por aí e foram se alimentando até das próprios amigos que estavam com eles. E ele desejou comer as bolotas dos porcos. E caindo em si, irmãos, pensou: olha, vamos analisar aqui. Você na casa de seu pai tem de tudo. Uma mesa farta, né? Café da manhã, ainda bota a banca. É essa aqui mesmo que a gente tem que comer, pai? Ô mãe. É, meu filho. Isso não é bom. Aí o camarada tem de tudo. Aí se acha o bambambam, sai da casa de seus pais, vai para longe gastar o que tem, que ainda não é seu. Aí sente fome, sente necessidade. Eu acredito que ele chorou. Por quê, irmão? Porque dá para chorar com fome. Então ele, olhando ali, se lembrou do pai, da casa do pai. Quantos trabalhadores de meu pai estão lá na mesa, né? Nos empregados do meu pai, comendo. Meu pai sempre deu muita boa alimentação para os trabalhadores. E eu aqui, desejando comer bolotas de porcos. Oh, meus irmãos, é assim que muitos vivem quando saem da casa dos pais. Porque muitos não retornam para a casa dos pais com vergonha da derrota, do que está passando. E perde o contato. Por quê? Porque nós vemos muitas histórias aí nessas reportagens de ruas. Pessoas que se tornaram moradores de rua, porque não tiveram coragem de voltar para a casa do pai. Mas esse aqui teve. Glória a Deus por isso, né? Teve o arrependimento no coração dele. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele caiu em si. Quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui com fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Isso já muda a história. Quando nós temos no coração o desejo de retornar à casa do pai. Oh, glória a Jesus, irmãos. Levantar-me-ei,
irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, contra o céu, porque desobedeceu às ordens de Deus, perante ti, porque também foi desobediente com o pai em pedir a herança antes do tempo. Quantas noites aquele pai não ficou esperando aquele filho? Eu acredito, irmão, porque aqui muitas pessoas dizem assim, quando os filhos iam embora, que não existia ainda o celular, era dificilmente uma cartinha no correio, que vinha um de lá e dizia assim: você viu meu filho? Né? Mas ele não podia perguntar porque ele nem sabia onde o filho estava. Não é mesmo? Ele não podia perguntar para ninguém. Ele não sabia nem onde o filho estava. Então ele disse: pai, vou falar para ele que pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, é assim na igreja. Muitas das pessoas, muitos dos filhos estão apenas dentro da casa, mas não estão na presença do Pai. E nós temos que permanecer sempre na presença do Pai, na proteção do nosso Pai. Por quê? Porque o Pai sempre tem uma orientação boa para os filhos. E nessa história aqui, irmão, a gente sempre vê que o pai, o filho mais novo, é quem tem a responsabilidade de cuidar dos pais, não o mais velho, porque os mais velhos vão se casando e o mais novo fica com essa responsabilidade. Ele saiu de casa cedo, mas depois ele reconheceu que fez uma grande besteira e queria retornar à casa do pai. E levantando-se, tomou uma atitude, né? E levantando-se foi para seu pai. E levantando-se foi para seu pai. E eu te digo nessa noite, igreja, para vocês e para os que vão ouvir essa palavra: levanta, retorna para a casa do pai. Por quê? Porque lá é o teu lugar. Não desista de retornar à casa do pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Agora vocês já declararam aqui, ele já declarou aqui o arrependimento de voltar. Aqui o pai declara o seu amor para o seu filho. Os dias que ele passou na estrada, voltando para casa com roupas sujas, que estava cuidando de porcos, o pai não olhou para isso. Por quê? Porque no mundo ele sujou as suas vestes. No mundo ele ficou imundo do pecado e com suas vestimentas sujas. Mas o pai não olhou para as suas vestimentas. O pai o abraçou e o beijou. E é isso que o pai faz, irmãos. O pai te abraça. O pai quer a sua aproximação. O pai quer que você volte à casa dele. E muitos não querem voltar mais à casa do pai. Mas eu te digo nesta noite, igreja, procure voltar à casa do pai enquanto há tempo. Não você vir à casa do Senhor e sentar numa cadeira, não. É você ter um encontro realmente com Deus. É você se sentir protegida por Deus. Por quê? Porque hoje em dia, irmãos, a internet separa muito os filhos dos pais. Os filhos, cada um com seu celular na mão, cuidando da sua vida, dos seus estudos. O pai passa para lá, o pai volta para cá e o filho não dá nem conhecimento. O filho precisa conversar com o pai. O filho precisa dialogar com o pai os seus projetos, os seus planos, porque o pai é experiente, sabe dizer o que é melhor para eles. Então nunca deixe seu pai de lado, sua mãe. Eu falo pai, mas inclui a mãe também. Nunca deixe de conversar com seu pai. Nunca deixe, irmãos. Sempre procure conversar com o seu pai. Isso se refere também a Deus. E o filho disse, tudo que ele planejou: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ó, que reconhecimento. Mas ele não era tão bonzinho, né? Agora ele está se arrependendo. Porque se arrependesse do pecado, irmão, não é tarde. É agora que nós temos que se arrepender das nossas más ações, dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Aqui se refere ao filho pródigo, mas se refere a nós, a Deus. Pedir perdão a Deus. Mas o pai disse aos seus servos: oh glória, o pai disse a seus servos. O que, irmã Josilda?
O quê? O pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. A roupa branca, a roupa limpa, para recomeçar de novo, para ser um renovo na vida do meu filho. Então ele vai vestir roupas limpas, roupas novas, para que eu possa olhar para ele e dizer: realmente esse é o meu filho que está voltando à casa do pai. Colocaram roupas novas e trazei um anel, uma nova aliança de compromisso com o Pai e com Deus, irmãos. Nós precisamos desse renovo, de renovar nossa aliança com Deus. É um compromisso que nós temos, renovar nossa aliança com Deus. Então esse anel representou esse renovo na vida desse jovem. E as sandálias nos pés, pastora? Ali naquela fazenda só andava descalço os escravos, empregados. Filho não. E ele chegou descalço. Mas o pai não recebeu como empregado, recebeu como filho. E é assim que Deus faz na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Ele nos recebe como filho, não como empregado, porque nós já fomos livres, nós já fomos libertos do pecado. Então Deus está cuidando de cada um de nós como filhos. Aí vem a comemoração, porque a gente se alegra, né? Quando um filho volta à casa do pai. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Oh glória, vamos fazer uma festa. Esse irmão voltou, irmão. Quando o irmão retorna à casa do pai, vocês podem ter certeza que é uma alegria muito grande no nosso coração, porque este meu filho estava morto e reviveu, né? O pai não tinha notícia, ele estava morto. Mas para aquele pai não. Ele estava morto porque ele mesmo deixou se fazer de morto. Mas o pai estava esperando por ele. Tinha se perdido e foi achado. Ele estava sendo achado por aquele pai que tanto esperou por ele, que tanto pediu a Deus o retorno dele. E começaram a alegrar-se. Glória a Jesus. Começaram a alegrar-se. Agora vem a história, irmãos, do filho mais velho. Eu fiz uma observação nessa leitura. Se o pai dividiu as suas fazendas com os três, olha, vamos analisar comigo. O filho mais velho não tinha parte dele? Não dependia mais do pai dar um bezerro cevado, né, um cabrito, nem nada. Ele já tinha parte dele. Mas é assim, irmão, que muitas pessoas querem que os outros façam por si, tendo condições de fazer. Ele tinha condições de fazer, mas não, o Senhor nunca me deu. E o seu, meu filho, cadê o seu, né? Porque o pai não dividiu com os três? Então, cadê aqui? E ele disse: veio ter salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho não queria entrar dentro da casa, quando viu todo esse movimento de festa, porque o irmão mais velho, o irmão mais novo havia retornado para casa e o pai estava dando uma festa e não tinha dado nunca nada para ele. Mas quando o pai repartiu tudo por igual, ele ficou ali trabalhando com o pai, mas ele cuidava dos seus bens, assim como o pai também cuidava dos seus bens. Aí eu vi também outra observação, irmãos. A parte do pai ainda pertencia aos filhos, né? Quando realmente o pai partisse, irmãos, a parte do pai ainda era dos filhos. Oh, glória a Jesus. Deus nunca nos desampara, irmãos. Deus tem sempre o melhor para nós. Assim como esse pai. Eu vou partir entre os três, eu e meus dois filhos. E, né, quando eu partir, aí eles têm a minha herança. E esse irmão, com muita da raiva, não quis entrar. O irmão não gostava. O irmão se sentiu assim, rejeitado. Por quê, irmão? Porque agora ele estava todo bonzinho, né? Ele viu assim, ele não reconheceu o reencontro, o que seu pai estava sofrendo à espera dele. Agora que ele chegou, está todo bonzinho, né? E pai fazendo isso aí. Mas não, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, igreja. Abra seu coração para Deus, para seu pai. O Pai Celestial, o Pai que te espera, o Pai que está sempre aguardando o seu retorno, o Pai que quer uma obediência sua, o Pai que quer uma aproximação sua.
Aproxima-se de Deus. Não venha para a casa do Pai somente para estar. Eu estou na casa do Pai. Aqui é a casa do meu Pai. E o que você tem falado para seu Pai? O que Deus tem falado para você, igreja? Então nós precisamos observarmos o que Deus tem falado conosco. O que Deus quer de nós. Porque o Pai quer a obediência do Filho. O Pai quer que o Filho seja sempre presente na vida dele. Conversando, dialogando. E esse filho não. Esse filho foi muito rebelde quando saiu de casa. Mas o retornar dele para sua casa foi uma grande alegria para seu pai. E o pessoal costuma dizer assim, que o bom filho a casa torna. Pois eu digo assim, o bom pai, o filho espera. E é assim que Deus espera por nós, irmão. Espera cada um de nós. Espera você que vai ouvir essa mensagem. Pode ter certeza, não desista de retornar à casa do Pai, porque aqui é o seu lugar. Amém, igreja? Glorifica o Senhor com suas palmas.